pessoal da Arquibancada Tricolor, estamos no nosso 13º Fala Bandana. 13º, parece que 13 é um número que só dá sorte pro Zagallo, né? Porque o São Paulo esperava anunciar a vitória no Fala Bandana de hoje, mas infelizmente o São Paulo acabou perdendo para o Atlético, pior, perdeu de virada e levou 2 gols no Morumbi, né? Então isso prejudica demais. O Lúcio está assim, aparecendo como principal responsável e ele falhou no quesito que deveria sobrar para ele, que é a experiência. Antes de falar do jogo, é importante a gente comentar algumas coisas aí, porque a gente tem os nossos canais, a gente tem o canal no Facebook, que é o Facebook/Arquibancada, nós temos o Arqui Tricolor, que é o nosso Twitter, e nós também temos, aí no caso, os meus, né, que é o Repórter Bandana, tudo junto, no Twitter e no Facebook, e também o site Repórter Bandana. E nos canais a gente está vendo muita gente criticando as críticas que estamos fazendo, né, que estamos colhendo de alguns torcedores e tal. Então aquela coisa, vocês não estão apoiando, não é hora para isso e tal. Veja só, nós temos como premissa apoiar sempre o time, mas temos um canal no Facebook, no Twitter, na página, que nós temos um fórum de discussão onde vários torcedores manifestam opiniões diversas. Então a primeira coisa que a gente acredita é que existe uma diversidade de opiniões, e que todas essas opiniões devem ser respeitadas. Então quando a gente faz uma crítica, não adianta chegar e falar assim, não é hora disso. O legal é você aproveitar o canal e falar, poxa, não concordo com isso, acredito nisso. O Lúcio falhou, mas entendeu? Então assim, moderadamente, nós tentamos nos pautar, de ter esse compromisso de ter opinião, de usar humor, mas não é para machucar ninguém, ou para magoar ninguém, ou para irritar ninguém, não. É simplesmente uma opinião, um pensamento como torcedores. E veja, nós estamos indo em todos os jogos no estádio, e dentro do estádio a gente bate palma, a gente grita, a gente incentiva, fazemos ações para recuperar jogadores, escrevemos texto, a gente faz de tudo para apoiar. Mas volte e meia, quando um jogador apresenta um comportamento que afronta o ideal que nós temos, que cada pessoa tem o seu ideal do que é um jogador e tal, a gente vai manifestar isso e a gente espera que vocês possam comentar sobre essas coisas. Enfim, então isso era o que eu tinha para falar sobre o Arquibancada Tricolor e sobre as minhas opiniões emitidas aqui. Quando é o jogo, São Paulo massacrou o Atlético Mineiro. Então você que perdeu o jogo, assim, o São Paulo entrou com raça, entrou com vontade, entrou mais ou menos como foi aquele jogo da classificação do dia 17, tinha o jogo nas mãos, o Ademilson perdeu 3 ou 4 oportunidades, gols incríveis, o que também não vamos massacrar um menino, mas assim, perdeu, poderia ter feito esse consagrado, acabou perdendo e tal, até o momento, né, primeiro que nós tivemos o primeiro problema, o Aloysio se machucou, depois o Lúcio foi expulso, aí o Rodolfo entrou no lugar do Aloysio, e acabou se machucando também, para daí entrar o Douglas. Lembra dele? Douglas. O Lúcio falhou, tá? Então muitos torcedores estão culpando o zagueiro, outros estão apoiando o zagueiro, e teve gente até que está criticando o Luiz Fabiano. Então eu resolvi falar um pouco do Luiz Fabiano. Gente, o Luiz Fabiano é esquentado, ninguém tem dúvida disso. O São Paulo já sabia disso quando comprou, ele já tem esse histórico dele. Não dá para falar, ele está melhorando, ele vai aprender, ele não vai aprender. A verdade é que ele estava jogando um bom futebol e ele sofreu uma punição que foi ultra injusta. Então assim, não vamos pegar, o histórico dele já aponta para isso, porque o histórico dele aponta quando ele está dando voadora, aponta quando ele está agredindo um adversário, quando ele dá uma entrada desleal ou quando ele comete um excesso. Nesta punição absurda, ele foi reclamar com o árbitro. Então assim, por que a gente fala dessa punição ser injusta? Porque teve infrações mais graves que a Conmebol sequer puniu. E o Luiz Fabiano pegou 4 jogos por uma reclamação. Então assim, não vejo como cabível, o Luiz Fabiano é responsável, porque assim, ele tinha que saber. Não, ninguém poderia saber que uma reclamação iria custar 4 jogos. Ninguém, tanto é que foi uma surpresa para todo mundo. Não é que esteja defendendo o comportamento ou não. Agora, ele sabe, a gente espera que isso não aconteça de novo. O Luiz Fabiano, mesmo sendo esquentado, mesmo tendo essa história de expulsões, mesmo a torcida muitas vezes pegando no pé, eu nunca vi ele fazer uma coisa que me incomodou muito, isso é opinião minha, e eu falo aqui de novo, eu escrevi um texto sobre isso, uma coisa que o Lúcio fez, que me incomodou bastante, que foi no jogo contra o Arsenal, que quando ele foi substituído, ele saiu de campo todo irritado, foi pro ônibus direto, desrespeitando os colegas de equipe, desrespeitando a torcida e desrespeitando isso daqui, que é a camisa que ele veste. Desrespeitando, o cara recebe o salário,
não é um salário baixo, ele não está aqui de favor, ele não tem história nenhuma com a camisa do São Paulo, não me interessa se ele tem história com a seleção brasileira, não me interessa se ele era zagueiro, que jogava em não sei onde, não me interessa se ele tem uma carreira, como diz o senhor Juca Kfouri, mais vitoriosa que a do Rogério Ceni, porque não me interessam os outros títulos que ele tem. O que me interessa é o que ele faz com essa camisa. E essa camisa, ele desrespeitou. Eu não vi ele pedir desculpas para a torcida ou falar que se comportou pior. Eu vi ele falando assim, quando eu estava no campo estava 0-0, como se ele fosse o centro do universo. Não é. Então assim, é um grande jogador, sim, estava jogando bem, sim, falhou no jogo, falhou como se fosse um garoto. Então, minha opinião, eu preferia ter um Lugano que respeita essa camisa, tem história com São Paulo e até hoje assiste os jogos do São Paulo, paga uma TV por assinatura no país que ele está para acompanhar o São Paulo, do que ter um cara que não tem história nenhuma, mas foi um zagueiro de seleção. Desculpa, não me interessa a seleção. Eu nem gosto tanto assim da seleção. Há muito tempo que eu não gosto. Tá? Mas tudo isso é opinião minha. Quer dizer, quem contrariar eu vou entender e volto a repetir. Dentro de campo ele estava jogando bem. Só que dentro de campo, claro, né? Também o cara vai jogar fora de campo, vai ser ridículo. Só que dentro de campo, o Edson Silva estava jogando bem. Para mim, a melhor dupla de zaga que a gente teve nesse começo de ano, por incrível que pareça, com o Edson Silva e Tolói. Mas enfim, opinião minha. Outro que me deixa assim, para mim, era por Lúcio não vestir mais a camisa do São Paulo quando ele foi pro ônibus. Opinião minha. O Denilson, que foi outro destaque negativo, que não conseguiu correr muito, não conseguiu marcar muito, segue jogando com aviso prévio. Ou seja, o cara não vai renovar, mas ele continua como titular. São coisas que são muito estranhas no São Paulo. Tá? Na minha opinião, o Fabuloso tem tudo para se consagrar, porque ele pode vencer no domingo e acabar com aquela coisa, não ganha um jogo importante e tal, e ele pode conseguir a classificação contra o Atlético. A classificação é difícil, o Atlético não perde lá no estádio deles desde não sei quando. Gente, o Liverpool não levava gol há 400 mil jogos, e o Mineiro foi lá e fez. Então, impossível não é, e eu nem acho tão difícil assim por aquele começo de jogo. Estranha aquela arbitragem que foi escolhida pelo presidente do Atlético Mineiro. Estranho ninguém da diretoria de São Paulo refutar, fazer questão de nada, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu não sei bem o que aconteceu. Mas, enfim, aconteceu a expulsão e aquilo desmontou o time. Tá? Domingo eu acho bem pior do que o jogo da quarta-feira, porque domingo nós vamos enfrentar a única empresa estatal do Brasil que está funcionando redondinho. É a única empresa que o governo sustenta que está funcionando bonitinho. Você pegar assim, Petrobras, as outras empresas do governo não estão funcionando tão bem quanto o Corinthians. Então vai ser um jogo bem complicado. Tá? Porém, vamos lembrar, os caras não têm Danilo, o que é um baita reforço pra gente. Falando sério, Danilo costuma ser um ponto de equilíbrio ali no Corinthians. Eu acredito que o Fabuloso vai se destacar. Para ficar assim no campo da imaginação, eu vou viajar aqui geral, que eu acho que vai acontecer no segundo jogo São Paulo e Atlético, tá? Minha opinião, o São Paulo ganha de 3 ou 4-1, tá? E vai acontecer pior, vai ser de virada, tá? O Atlético vai começar fazendo 1-0, o São Paulo vai empatar 1-1 aos 33 do primeiro tempo, vai anotando aí, 2-1 aos 12 do segundo tempo, e a hora que o Cuca vai começar a roer unha, dar cambalhota, olhar para os lados, ficar desesperado e começar a escolher jogador que vai bater pênalti, vai ficar de cabeça quente. Aos 36, o São Paulo vai fazer o terceiro gol. Aí o Atlético vai se desesperar, vai pra cima com o goleiro, com o zagueiro, com todo mundo, e pode não levar o gol. Aí eu não consegui, minhas previsões aí não funcionaram, a bola de cristal apagou, tá? E eu ainda acho que alguém vai ser expulso. Eu realmente espero que algo nessa linha aconteça. É claro que isso é só uma brincadeira. Mas enfim, pessoal, vamos seguir torcendo. Eu acredito nesse clube, eu acredito no São Paulo. E assim, se tem alguma coisa de positivo nesses últimos jogos, que a gente, para não falar que a gente só evidencia o que é negativo, o São Paulo está sim jogando com raça, o São Paulo está sim jogando com vontade. Pode acontecer de dar uns tropeços que nem o Penapolense, que foi um jogo mais complicado, mas é inegável que esse time está comprometido. Não fosse a expulsão, não fosse aquele desequilíbrio, o São Paulo tinha goleado o Atlético. Então nós vamos jogar lá com o reforço do Luiz Fabiano e, na minha opinião, com o reforço de não estar com o Lúcio, que para mim, jogador que é muito estrela, não cabe. Eu prefiro um Edson Silva lutando lá do que um Lúcio, jogando, enfim, com a camisa. Tá? Eu vou encerrando esse Fala Bandana aqui, a gente volta na segunda-feira e eu não vou falar nada para não dar sorte nem azar, mas enfim, domingo, aguenta coração. Um abração para todo mundo.